Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar nossa aula fazendo uma leitura do texto A Convivência com a Internet. Esse texto está no livro didático de vocês, Português Linguagens, na página 48, tá bom? Vamos lá então, A Convivência com a Internet. A vida de nossas crianças e de nossos adolescentes não está simplesmente tão pouco fácil. São tantas as tentações às quais eles estão submetidos que fica difícil resistir. E está difícil principalmente porque a formação crítica que eles precisariam ter a respeito da vida tem sido escassa. A família e a escola pouco têm investido nisso, talvez porque subestimem a capacidade de reflexão dos mais novos. Vamos considerar a convivência deles com os recursos que a internet disponibiliza? Um passeio por blogs, portais com artigos opinativos ou analíticos, reportagens, etc. Logo mostra nos comentários a violência e a agressividade com que as pessoas se manifestam, sejam elas livres, sejam elas adultas. Penso que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas pessoas. Vou reunir alguns acontecimentos de crianças e adolescentes na internet para ilustrar nossa conversa. Um jovem de 17 anos cresceu contando que abrirá uma conta no Twitter, mas que estava prestes a fechar porque percebera que muita gente, inclusive ele, escreve coisas impulsivamente e depois se arrepende, mas aí é tarde demais, porque o texto já se espalhou. Uma garota de 14 anos me escreveu desesperada porque disse que estava namorando e fez vídeos de momentos íntimos dela com o garoto. Agora ela quer romper o relacionamento e o garoto diz que, se ela o deixar, vai publicar os vídeos. O que podemos fazer para colaborar com uma vida mais saudável dessas crianças e dos jovens? Já temos provas de que aconselhar, mostrar os perigos e regular o uso de determinados recursos tecnológicos tem tido poucos resultados. Talvez devêssemos então investir mais intensamente na formação deles. Vejo constantemente depoimento de adultos que dizem que educação moral, ética e etc. é papel da família. Mas consideremos o contexto da vida atual. Consideremos o contexto da vida atual. A televisão educa, a internet educa, as peças publicitárias educam, os valores sociais educam também, mesmo que a família invista fortemente na formação dos mais novos integrantes do grupo. Eles estão sujeitos a muitas outras influências. Por isso, investir na informação do espírito crítico dos mais novos talvez seja um bom caminho. Investir nas virtudes é uma outra boa possibilidade. E isso é papel tanto da família quanto da escola. Eles precisam saber que os meios de comunicação, que os modismos seguidos por seus pares, que os valores sociais que eles seguem e tudo mais podem e devem ser questionados, mas questionados com ideias ancoradas no conhecimento. Precisamos reconhecer o potencial de reflexão que eles têm. Precisamos reconhecer. O potencial de reflexão que eles têm é alto. Só falta acreditarmos nisso. Bom, pessoal, antes da gente começar, a responder as questões de interpretação, vamos um pouquinho. A convivência com a internet. Desculpa, eu tô um pouquinho gripada. O texto traz a informação de que hoje a educação de crianças e adolescentes não está restrita apenas a um ambiente familiar ou escolar. Que a internet, bem como as propagandas, a televisão, tudo de certa forma educa. O educar é trazer informações, quer dizer, educar um pouco mais do que isso, mas o que o texto quer dizer é que as crianças e jovens estão em contato com fontes de informação, por meio tecnológico muito grande, que isso ajuda no processo de educação, principalmente no que diz respeito a ter conhecimento, aprender posturas, conhecer um pouco de moral, de ética, isso tudo é muito importante. O texto traz alguns exemplos, como o exemplo da menina que grava alguns vídeos e na sequência quer terminar com o namorado e o namorado ameaça que vai publicar determinados vídeos e fotos, enfim. Como se comportar, não só com a internet, mas com a tecnologia que nos cerca. Então, essa convivência, ela é importante, é uma fonte de educação, mas também precisa ser educada para que a gente tenha sempre um comportamento liso, correto, para que a gente não se arrependa depois do que a gente posta, do que a gente escreve, enfim.
Bom, o que eu queria chamar a atenção de vocês no texto também diz respeito aos conectivos, as conjunções, né, que nós estamos trabalhando desde o início aí das últimas semanas, né? Bom, a vida de nossas crianças e adolescentes não está simples, tampouco fácil. Né? Esse tampouco significa e nem muito menos fácil. São tantas as tentativas às quais estão submetidas, beleza, o que eu queria chamar a atenção? É difícil principalmente porque a formação crítica, olha o nosso porquê aqui, uma conjunção indicando a causa, né, de por que é difícil a convivência na internet, beleza? Família e escola, pouco tem investido nisso, talvez, é um advérbio, né, de possibilidade, talvez por conta disso. Aqui vai entrar uma explicação, esse porquezinho também nas conjunções nós estudamos como explicação. Vamos considerar a convivência com os recursos que a tecnologia traz. O que mais que nós temos? Olha que interessante aqui, ó. Um passeio por blogs, portais com artigos opinativos e ou analíticos. Aqui eu tenho a conjunção e de soma e ou de alternância. Meninos, será que é realmente necessário usar essas duas conjunções aqui? Ah, professora, às vezes a gente coloca para intensificar, beleza. Mas será que é de fato necessário? Portais com artigos opinativos e analíticos, suficiente, né? Já consegue dar a dimensão do todo, a dimensão interpretativa do todo. Ele pode ser opinativo, ele pode ser analítico, ele pode ter um pouco dos dois. Então aqui, o uso da conjunção alternativa é desnecessário, porque de fato ele está trazendo a soma dos tipos de artigos que podem aparecer. Beleza? Na sequência, aí sim, vão aparecer marcas alternativas, né? Sejam elas jovens, sejam elas adultas, mostrando alternância, aí que tá certo, ok. Bom, só recapitulando um pouquinho então as conjunções, para vocês perceberem que o texto nós vamos usar várias vezes, várias conjunções, tanto as coordenativas quanto as adverbiais, ok? Olha uma coordenativa passando por aqui. Cadê? Perdi. Vou reunir alguns acontecimentos, nossa conversa, um jovem contando mais. O mais, lembrando a vocês que estabelece oposição, adversidade, não é? Ele aparece uma, duas vezes no texto. E tal coisa já é tarde demais porque o texto já se espalhou, porque trazendo explicação. Enfim, vocês vão perceber que ao longo do texto tem muito porquê explicativo, causal, tem muito adversativa, tem alternativa. Isso, meninos, porque um texto, para ser claro, coeso e progressivo, ele precisa ter essas conjunções, né? Fazendo a marcação do tema, da progressão temática. Beleza? Olha aqui uma adversativa aparecendo. Nesse parágrafo, vejo uma, duas, terceira linha. Mesmo que a família insista fortemente na formação dos mais novos dos grupos, eles estão sujeitos a muitas outras influências, mesmo que, embora, ainda que, apesar de a família, ok? Mostrando concessão. Estão lembrados da concessão? Concessão está quebrando a regra. Por isso, nós temos uma conjunção aqui explicativa, então esse parágrafo vai introduzir a explicação do parágrafo anterior, beleza? Então, um texto bem escrito é um texto coeso e progressivo. Para ser coeso e progressivo, nós precisamos obrigatoriamente fazer uso das conjunções, beleza? Então, vamos lá. Questão 1. É comum em artigos de opinião a introdução ser feita logo no primeiro parágrafo, por meio da apresentação da ideia principal, construída pelo assunto e pela posição do autor a respeito dele. Então, no primeiro parágrafo, na introdução, a gente tem o assunto, que é o tema, e a posição do autor, que é a tese. Qual é o assunto do artigo de opinião lido e qual a opinião do autor? Gente, o assunto, de modo geral, é a convivência, o dia a dia na internet. Vamos ver se a gente acha o posicionamento dele no primeiro parágrafo? A vida de nossas crianças e de nossos adolescentes não está simples, tampouco fácil. São tantas as tentações a quais eles estão submetidos que fica difícil resistir. Está difícil principalmente porque a formação crítica que eles precisam ter a respeito da vida tem sido escassa. Então, ó, tá aqui o posicionamento dele. A convivência na internet é o tema de modo geral. A convivência na internet está sendo difícil porque os adolescentes, crianças e adolescentes, ainda não têm uma formação crítica para poder navegar, né, sem medo na internet. Beleza?
Então essa é a ideia principal, a tese, desculpa, do autor, do tema sobre a convivência na internet. Eu acho que eu respondi um monte de coisa. Isso acontece no texto lido? Sim. No primeiro parágrafo temos a introdução, temos o tema e temos a tese. Qual é o assunto do artigo de opinião? É a convivência na internet, né? Como lidar com a internet no dia a dia. Letra C, qual a opinião da autora sobre o assunto? É que é difícil conviver na internet, principalmente crianças e adolescentes, porque faltam a eles criticidade. 2. Para fundamentar seu ponto de vista e convencer o leitor, a autora recorre a alguns argumentos. Que argumentos baseados na observação da realidade apresentado pela autora? E depois, que argumentos relacionados à experiência da autora como psicóloga foram utilizados no texto? Então, 2. É 2? Que argumento 1, baseado na realidade, quais baseados, na experiência. Vamos lá, então. No seguinte parágrafo, vamos considerar a convivência deles com o recurso que a internet disponibiliza, um passeio por blogs, portais, com artigos opinativos, violência e agressividade com que as pessoas se manifestam, sejam elas jovens, sejam elas adultas. Penso que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas pessoas. Então, o que ela observa? Que é difícil a convivência na internet, porque a internet acaba arrancando o que é de pior, né? A pessoa vai se expor na internet, vai expor na internet aquilo que ela tem de pior. Vou reunir alguns acontecimentos de crianças e adolescentes na internet para ilustrar uma conversa. Um jovem de 17 anos escreveu contando-me como ela é psicóloga. Então, vamos lá. O primeiro da experiência vai dizer que ela, olhando, observando a internet, ela vê que as pessoas expõem sempre coisas ruins de si. Então, isso responde a letra A. A letra B, ela vai falar de 2 fatos. E os 2 fatos estão aqui. Ela, como psicóloga, um jovem de 17 anos à procura e uma garota de 14 anos também à procura. O jovem de 17 anos escreveu que abriu uma conta no Twitter e que se arrependeu, porque as pessoas, quando estão com raiva, escreve coisas de forma impulsiva, depois se arrepende, não tem mais como conter a notícia porque ela já se espalhou. Isso é uma experiência da autora como psicóloga. A segunda experiência dela como psicóloga é: uma garota de 14 anos escreveu desesperada porque disse que estava com um namorado e fez alguns vídeos íntimos, e o namorado disse que se ela terminasse com ele, ele publicaria essas fotos. Tudo bem? Então, na questão 2, crianças, vamos lá, a letra A. Que argumento é baseado na realidade apresentado pela autora? Bom, o primeiro argumento é de que as pessoas acabam expondo o que há de pior em si. E o segundo argumento, caso do garoto de 17 e da garota de 30, e da garota de 14, tá trazendo como argumento que as pessoas, por estarem na internet, elas escrevem coisas, fazem coisas das quais elas se arrependem e se tornam um pouco, como eu posso dizer, vítima, né, dessas circunstâncias. O garoto, porque não tinha mais como apagar as informações que ele escreveu, e a garota por medo de ser exposta na internet, tá? Então os argumentos aqui é exposição e arrependimento, né, de atos que julgam que não foram legais. 3. A autora alterna o uso de verbos na primeira pessoa do singular com o uso de verbos na primeira pessoa do plural. Identifique ocorrências da primeira pessoa do singular. Na letra B, identifique ocorrências da primeira pessoa no plural. Letra C, qual o sujeito dos verbos que estão na primeira pessoa do singular? Vai ser o eu, né? Os que estão na primeira do plural, nós. E qual é o efeito de sentido de cada um dos procedimentos que cada procedimento cria. Então, na verdade, essa é uma questão que vai avaliar o uso da pessoa do discurso, né? A vida de nossas crianças, plural, nossos adolescentes, taranã, taranã, eles aí está difícil porque a formação, tá. Vamos considerar nós, sociedade, todos juntos, a convivência deles, um passeio por blogs e tudo mais. Bom, quando ela usa a primeira pessoa do plural, ela está envolvendo a sociedade como um todo. E ela está mostrando que a sociedade como um todo deve ter visto isso, vê isso. Então é como se aproximasse
o leitor do texto dela, englobando inclusive o leitor nesse nossa, nessa primeira pessoa do plural. Quando ela vai para a primeira pessoa do singular, vou reunir, uma garota me ligou, um garoto me procurou, agora se quer, vejo constantemente depoimentos, ela está dando a visão particular dela, que também serve para reforçar uma postura, porque ela utiliza exemplos da própria experiência. Beleza? No finalzinho ela retoma, precisamos reconhecer. O potencial de reflexão que eles têm é alto, só falta acreditarmos nisso. Precisamos acreditarmos, mais uma vez, envolvendo a sociedade e chamando todos, leitores, sociedade, autor, para uma reflexão. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vamos ficar aqui nessas questões, né? 1, 2 e 3. Ah, sim, e letra D dá 3. Qual efeito de sentido cada um desses procedimentos cria? Quando está na primeira pessoa do plural, engloba a sociedade como um todo. Quando está na primeira do singular, ela está particularizando e mostrando uma experiência própria que ela, a autora, viveu. Beleza? Bom, vamos, já que a gente está aqui, vamos resolver logo tudo, né? Releia esses trechos do texto. Penso que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas pessoas. Vou reunir alguns acontecimentos de crianças e adolescentes na internet para ilustrar nossa conversa. Vejo constantemente depoimentos de adultos que dizem educação moral e ética é papel da família. Reescreva, passando os verbos e as pessoas da terceira do pessoa do singular ou plural e fazendo as alterações para a terceira pessoa. Então vamos lá. Pensa-se que a internet consegue arrecadar o que há de pior nas pessoas. Reúne-se vários acontecimentos. Percebe-se, vê-se, melhor vou manter o verbo, né? Vê-se constantemente depoimentos que dizem que educação moral. Então, alterando o verbo, pensa-se, reúne-se e vê-se, beleza? Vamos lá então, seguindo. Ops, passei. Passou. Beleza, B. Compare os trechos originais, a forma que assumiram ao serem inscritos no item anterior e conclua. Qual o efeito de sentido da redação original dos trechos e o da redação dadas a ele no item A? Considerando que é esperado em um artigo de opinião. Relacione esses sentidos com o papel do autor de um artigo de opinião. Quando a gente passa os verbos para a terceira pessoa, seja singular ou plural, a gente deixa o texto mais impessoal, portanto, um pouco mais distante do leitor. O leitor não se envolve tanto com a leitura. O artigo de opinião é um gênero que nós utilizamos principalmente o uso da primeira pessoa, seja singular ou plural, com a tentativa de aproximar o leitor da temática, de envolver o leitor com a temática. Beleza? Questão 5. A partir do parágrafo iniciado pela pergunta, o que podemos fazer para colaborar com uma vida mais saudável dessas crianças e dos jovens, há uma mudança de foco na abordagem do assunto. Qual passa a ser esse novo foco nos parágrafos subsequentes? Ok, o primeiro foco há uma dificuldade por esses motivos. O segundo foco, que passa depois desse trechinho, tá bom, como é que a gente pode ajudar jovens e crianças a ter uma vida saudável na internet? Beleza? Qual o posicionamento da autora quanto à solução do problema indicado por ela? Vamos ter que voltar lá. Qual a solução da autora? A partir daqui, o que podemos fazer para colaborar? Já temos prova de que aconselhar, mostrar o perigo, regular o uso de determinados recursos tecnológicos tem tido poucos resultados. Talvez devêssemos, então, investir mais intensamente na formação deles. Então só aconselhar e mostrar o perigo não resolve. Ela está dizendo que uma tentativa de melhorar a vida das crianças e dos jovens na internet é investir, anotem aí, investir mais intensamente na formação. Formação aí, meninos, na educação. Tudo bem? Mesmo que a família invista fortemente na informação dos mais novos integrantes do grupo, eles estão sujeitos a muitas outras influências. Então, esses meios que também influenciam os jovens também poderiam colaborar nesse processo de formação, de educação em relação a educar sobre, a formar, educar sobre a internet. É preciso investir na formação do espírito crítico dos mais jovens, dos mais novos, talvez seja um bom caminho. Investir nas virtudes é uma boa possibilidade. Isso é papel tanto da família quanto da escola. Então, investir em formação, investir em virtudes, investir
em espírito crítico, tá? Não só a escola quanto a família. Eles precisam saber, aí vai dizer o que eles precisam saber, né? Que o meio de comunicação, o modismo, a gente tem que ter cuidado com o que publica e tudo ou mais. Então, voltando a essa questão. Tá. Qual é o outro posicionamento com que a autora diz se deparar com frequência? Que só aconselhar, né? Só mostrar os perigos não está tendo efeito. Letra D. Qual o principal argumento apresentado pela autora para defender seu ponto de vista e se contrapor ao outro posicionamento? Bom, ela diz que se só aconselhar, né, e mostrar os perigos não está resolvendo, o contraponto que ela traz é: precisamos investir na formação crítica. Todos, inclusive, principalmente família e escola. 6. A conclusão de um artigo de opinião apresenta geralmente no último parágrafo. Pode retomar o ponto de vista do autor do texto, propor uma solução ou até mesmo fazer uma provocação aos leitores. De que tipo de conclusão do artigo lido se trata, né? Que conclusão é essa? Vamos dar uma olhadinha? Aqui no final do texto, última linha. Precisamos reconhecer o potencial da reflexão que eles têm é alto. Só falta acreditarmos nisso. Ela está instigando, né? Ela está instigando a gente a pensar e a tomar uma posição, não é isso? Ela vai falar em propor uma solução, fazer uma provocação aos leitores. Gente, eu acho que no parágrafo acima ela dá uma retomada geral, mas na última linha ela faz uma provocação aos leitores, ok? 7. Sobre a linguagem do artigo de opinião, responda. Ela é direta e clara ou é subjetiva? Ela é direta e clara, explica os argumentos, traz exemplos, né? Ela é formal ou informal? Ela é formal, na maior parte do texto não há gírias, não há expressões coloquiais, tá? É muito específico da área que o assunto diz respeito ou mais próximo do que é usado no cotidiano? Ela é formal, porém tem uma linguagem bem próxima ao que é utilizado no cotidiano. Beleza? E aí você pode pegar qualquer trechinho do texto, porque eles não vão ter formalidade, né? E também não tem muita especificidade da área. Ela, enquanto psicóloga, só vai dizer que, né, aqueles duas pessoas, né, os dois adolescentes a procuraram, o que eles perguntaram. Só isso, não tem termo técnico da área da psicologia. C. Qual variedade linguística é utilizada? A norma padrão. Beleza? As principais características do gênero artigo de opinião é o uso da primeira... Ele vai ter uma estrutura, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Uso de linguagem, uso da primeira pessoa, singular ou plural, né? Linguagem formal, uso da norma padrão, beleza? E é um texto de tipologia argumentativa, que mostra o tema, um posicionamento a respeito do tema. E ao longo do texto, ele vai tentar... convencer o leitor acerca do seu ponto de vista. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Meninos, nós vamos ficar por aqui hoje, tudo bem? Aguardem cenas do próximo capítulo e eu vou trazer mais exercícios pra gente brincar até a nossa beleza? Lembrando a vocês, obrigatória a leitura do livro, do nosso próximo livro, ok? Vai ter uma P voltada para ele, tá? Sobre as testemunhas, o livro As Testemunhas, não deixem de ler, tá bom? Nós vamos ter uma P, vai ter prova, vai ter questão na estuda direitinho, lê direitinho esse livro, tá bom? Um beijo pra vocês.